protegendo seus discípulos. Bom, não terminaram aí os eventos inusitados ocorridos no ato dos discípulos. Após insistir com os soldados para prendê-lo, teve um gesto de grandeza, de nobreza e afetividade. Intercedeu pelos seus discípulos e pediu que não os prendesse. Desejava que nenhum se perdesse e não aceitava que ninguém fosse ferido. Quando estamos debaixo de um sério risco de vida, os instintos prevalecem sobre a capacidade de pensar. Não há espaço para refletir sobre a situação que nos ameaça. Notem que sob grande pressão, sob grande tensão, tais como nos acidentes, não nos lembramos das pessoas e muito menos dos eventos que ocorreram ao nosso redor. Afunilamos a razão e direcionamos nossos instintos para a fuga ou, em alguns casos, para a luta. Com Jesus isso não acontecia. Ele conseguia perceber o sentimento das pessoas, mesmo em situações turbulentas. Conseguia pensar no bem-estar delas, mesmo sabendo que estava para morrer lentamente na mão dos seus inimigos. Se tivéssemos um pouco de sua estrutura emocional, as relações humanas deixariam de ser um deserto para ser um jardim. Somente uma pessoa que vive no topo da serenidade é capaz de não travar sua mente nas situações tensas e de se preocupar com as pessoas que os odeiam. Os soldados certamente não acreditaram no que estavam acontecendo. Alguns deles devem ter sido capturados pelo amor de Jesus e se tornaram seus seguidores após sua morte. O heroísmo de Pedro e a proteção aos soldados. Os discípulos não compreendiam plenamente o homem que seguiam. Sabia que ele era poderoso, sábio, seguro, corajoso, que se colocava como filho de Deus e que discursava sobre um reino de outro mundo. Tudo era novo para eles. Sabia que seguiam um homem que fazia atos inimagináveis, mas não compreendiam até aquele momento quem ele era e qual a sua verdadeira missão. Pedro aprendeu a amar Jesus e não aceitava a sua partida. Não percebeu que, ao ser preso, assumiu a condição humana e que não faria nenhum dos seus milagres. Jesus sempre confundiu a todos que passavam por ele. Seus discípulos viviam perguntando quem ele era. Algumas vezes mostrava um poder que deixava todos embasbacados. Outras vezes dormia ao relento e ainda outras gastava tempo penetrando na história de uma pessoa considerada da pior estirpe social. Por amar Judas, desculpe, errei, por amar Jesus, por amar Jesus, mas não conhecê-lo com profundidade, Pedro resolveu protegê-lo.
teve um ato de heroísmo que poderia ter gerado inúmeras mortes, tanto dos soldados como dos discípulos. Numa reação impensada, desconsiderou as longas mensagens de tolerância de Jesus, desembaiou a espada e decepou a orelha de um dos soldados. Pedro esperava que Jesus fizesse mais um dos seus milagres, capaz de livrá-lo daquela prisão e deixar todos perplexos. Jesus, que demonstrava não desejar fazer milagres para aplainar os ânimos, abre uma exceção, retoma seu poder. Numa reação apressada, cura o soldado. Não fez um grande milagre, apenas o suficiente para pacificar a situação. Um grande ato sobrenatural poderia evitar que fosse preso, mas ele queria ser preso. Sua hora havia chegado. Nessa situação confusa, é possível vermos a sabedoria e a habilidade de Jesus. Se não agisse rápido, seus discípulos poderiam morrer e os soldados poderiam se ferir. Como o mestre gostava de se intitular o mestre da vida, não queria nem uma coisa e nem outra. Somente uma pessoa com grande lucidez e uma visão multifocal, né, dos conflitos sociais é capaz de debelar rapidamente o clima da violência. O prisioneiro já liderava os soldados. Mais de 300 homens fortemente armados não revidaram a agressividade de Pedro. Comandados por Jesus, eles contiveram seus impulsos. Raramente uma pessoa é capaz de deixar completamente sua segurança de lado para gerenciar os ânimos alheios. Aguardem os próximos episódios. O próximo é Morrer era seu destino, o cálice. Obrigada a todos que curtem, comentam, compartilham. Eu agradeço profundamente. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada a todos. Aguardem os próximos capítulos. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada.